Olá, estamos aqui hoje para a gente falar sobre investimento. Como eu sempre digo, no meu podcast a gente fala de negócio, a gente fala de vida e sem filtro, para que a gente possa trazer para vocês a veracidade da nossa vida. E eu hoje tenho um convidado especial, André Gonçalves, especialista na área de investimentos, é consultor empresarial como eu também, e a gente vai trazer aí um pouquinho para vocês da importância do empreendedor pensar em investimentos, né, André? Fala um pouquinho para a gente. É um prazer estar aqui, Cássia, falar um pouco aí de investimentos, trocar um pouco com vocês sobre essa área de finanças, área de investimentos e desmistificar um pouco aí sobre esse conteúdo, esse cenário aí que a gente possa estar agregando em algo aí para o pessoal. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso porque nós temos uma cadeira, né, que a gente está junto ali no grupo do Colab do AC Network, né, que é a área aí de negócios, de network da SIC, e lá a gente fala bastante sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre pequenos negócios, e você sempre traz para a gente essa parte da importância do empreendedor, mesmo pequeno, pensar em investimento. O que você pode trazer para a gente aqui hoje, André? Acho que é importante o empresário, o microempresário entender que o investimento bancário, né, que é o meu caso, Uhum. desculpa, Imagina. e o investimento que ele faz na empresa, no negócio, também é. Então, Sim. assim, são investimentos. Uhum. A diferença é o risco que ele está sendo envolvido. Então, quando você abre um negócio, quando você abre uma empresa, ou se torna sócio, ou começa a empreender lá de forma autônoma, ou microempreendedor individual, está assumindo riscos muito maiores do que você tiver no mercado financeiro. Por mais que pareça que não, que quando você olha lá a bolsa de valores, as ações das empresas, a volatilidade é alta, há uma oscilação grande, porque você tem um painel te falando ali diariamente o que cada valor do patrimônio está naquele momento. Mas acho que entender que é uma alternativa, é uma possibilidade, é um direcionamento diferente do que você já tem no risco da empresa. Quando eu falo que o risco é maior, é porque você gasta muito mais recursos. Então, recurso humano, recurso financeiro, recurso tecnológico, enfim. E, claro, você não tem uma certeza de que aquilo ali é duradouro, é perene. Então, a empresa, todo dia você precisa estar entregando, você precisa estar trazendo receitas, tem essa responsabilidade. Então, esse risco de você chegar num ponto que não, o resultado não é positivo, que não faz sentido estar ali, é maior do que uma possibilidade de você estar aplicado num recurso financeiro dentro de uma instituição financeira. Então, acho que a primeira coisa é entender, ter essa sensibilidade, essa, vamos dizer assim, reconhecer que o mercado financeiro, por mais complexo que possa parecer, olhando de longe ou de fora, que a empresa também é um risco grande. Então, você precisa diversificar, como a gente sempre fala, os seus investimentos. Então, se eu tenho já algo dedicado à empresa, um montante que você colocou ali, você tem que ter uma parcela se preocupando com outros objetivos de menor risco, porque a sua exposição já é grande. Então, eu acho que isso é a primeira conscientização que eu falo, que precisa saber que investimentos têm suas nuances e seus riscos envolvidos. É o que nós falamos, né? Não, um investidor, né, como você disse, o empreendedor, quando ele inicia um negócio, ele está fazendo um investimento naquilo ali. É não colocar os ovos todos na mesma cesta, né? Então, assim, é muito importante o empreendedor entender que ele precisa ter essa diversidade, né? Porque geralmente as pessoas elas começam a empreender. É difícil a gente pegar aquele empreendedor que começou porque ele realmente projetou aquilo, né? Salvo as pessoas que têm aí, seguem uma carreira, chegam numa certa idade e falam, não, agora eu quero abrir um negócio, vou realizar um sonho, mas ela fez uma projeção para isso, ela fez um planejamento para isso. Na maioria das vezes o empreendedor vai no susto, né? No improviso, né? No Que improviso. é investidor de momento, então é empreendedor de momento. Então ele improvisa bastante, ele domina muito, às vezes, uma parte técnica, uma parte operacional, ou tem um domínio muito grande a parte comercial, seja para venda ou para compra, né? Às vezes você tem um excelente comprador de um produto, ele consegue comprar em boas condições para vender isso depois.
Então, o empreendedor, ele assume um risco gigante Sim. na hora que ele começa a empreender. Aí a gente entra no ponto da ignorância no sentido da palavra mesmo, de não saber o que está por vir, mas assumindo um risco para justamente ter um retorno lá na frente. Então, essa relação de risco-retorno que a gente precisa começar, que é o segundo ponto de entender e começar a avaliar. Você precisa ter um retorno significativo Sim. quando você abre uma empresa. Por mais que ela tenha propósito, tenha objetivos, quando você abre uma empresa, se ela não for uma instituição, associação, uma ONG, se for uma empresa comercial mesmo, para produzir e vender, ela precisa gerar riqueza, ela Sim. precisa gerar o lucro, ela precisa... E por que precisa gerar o lucro? E aí desmistificando um pouco o conceito que muitas vezes se propaga, né? De, o empresário explora, enfim. Tira as exceções, né? Acho que sempre tem o lado ruim da história. Mas, na grande maioria, as pessoas, elas investem em recursos, tempo e dinheiro para ter um retorno. E aí precisa gerar lucro. Esse investimento que você fez precisa gerar essa riqueza para você, essa rentabilidade de volta. Precisa ter o retorno do investimento num determinado prazo. Senão não faz sentido eu investir. É a mesma coisa que eu for lá, colocar o dinheiro na poupança e ela não retornar nada para mim. Sim. Se ela não está retornando nada, não compensa. E aí o investidor vai lá e tira o dinheiro de lá. Então a empresa é a mesma coisa. Eu não consigo e não posso insistir em algo que não está dando retorno. Então a gente precisa pivotar, a gente precisa solucionar, pensar em estratégias para mudar a direção da empresa, um novo propósito, um novo produto, um novo serviço. São opções estratégicas que você pode tomar para redirecionar o negócio e gerar retorno. Mas se não tiver, tem que saber a hora de sair. Você não pode... tem uma aversão à perda, né? Que a gente fala nos investimentos de instituição financeira. Na empresa tem que ter isso também, e não tem. Tem pouco. As pessoas não têm aversão, elas simplesmente vão perdendo, vão acumulando dívidas até chegar ao ponto que fica inviável e aí não tem o que fazer, a não ser manobras jurídicas e contábeis. Então, essa relação risco-retorno precisa existir. O investimento precisa acontecer e me dar retorno. Então, tanto na empresa quanto na instituição financeira, eu vou lá e busco minimizar meu risco. Por isso que a gente fala de diversificação, porque você minimiza o risco, você diminui ele, mitiga ele, e aí eu busco um retorno esperado, tá? Então, quando a gente fala de empresa que precisa ter um objetivo, não só o lucro, né? O propósito dela, enfim, mas o lucro tem que acontecer, nos investimentos também. Qual que é o meu objetivo em relação a estar reservando um valor, qual que é o objetivo dele, e aí sim o retorno esperado em relação a ele. Então, a mesma coisa da empresa, ela tem que ter um retorno significativo, do que senão eu deixaria meu dinheiro no banco, rentabilizando lá, seja 0,5% ao mês, seja 0,8%, seja 1%, seja um pouco mais, porque o risco lá é menor. Então, lá eu ganho isso. Se na minha empresa não dá isso, eu tenho que refletir e ver o que tem que ser feito para eu ter um retorno melhor, porque a energia é muito maior. E é muito, assim, chega a ser até engraçado, né? Porque, assim, a gente avalia, a gente que faz consultoria, quando você chega nas empresas que você faz aquele diagnóstico e que você olha para a empresa e você chega para o idealizador ali, para o dono do negócio e fala, o seu negócio não é mais viável, ele entra em sofrimento, né? E é uma coisa que a gente sempre, por exemplo, eu nas minhas consultorias, eu sempre falo, o CNPJ não tem coração. Né? E investimento não tem coração. Então, a pessoa, quando ela busca empreender, ela tem que lembrar que ela está começando sendo empreendedor, mas ela também vai se tornar um empresário, porque é para isso que ela abre um negócio, mas ela está sendo investidora a todo momento. E para você conseguir ligar tudo isso, você não pode ter emoção, você tem que ter um controle emocional muito grande. Porque é exatamente o que você falou. A conta é assim, eu estou ganhando ou eu estou perdendo? Eu estou empatando? Como que está essa situação? E o empreendedor brasileiro, ele não tem esse olhar, né, André? Não tem, porque aí a gente está falando de dinheiro e comportamento. Sim. Então, e aí a gente mistura isso com a empresa. Então, quando eu... aquele negócio, na pessoa física eu tenho meu recurso, eu recebo o dinheiro que eu trabalho, que eu empreendo, enfim. E quando eu vou investir, eu já não tenho
a capacidade ou o entendimento de fazer o planejamento Sim. e colocar os objetivos. E aí o comportamento influencia muito, porque daí você não quer perder dinheiro, mas ao mesmo tempo você quer ter muito retorno. E se eu não tenho planejamento, eu não tenho objetivo, qualquer modificação no cenário que eu estou influencia na decisão do dinheiro. Sim. Então, aí eu vou lá, ter um recurso aplicado no banco, sem objetivo, eu vou lá e utilizo. Vou trocar de carro. Meu vizinho trocou de carro, as pessoas que convivem trocou de carro, lançou um carro novo que eu acho que é bonito, que é legal e vai alimentar meu ego de ter esse retorno. Não tem mal nenhum nisso, tá? O dinheiro está ali para ser usado, né? Até eu, como economista, eu prefiro que o dinheiro movimente, Sim, sim. não fique parado. Para a economia é melhor. Então, mas eu acho que a falta de objetivo atrapalha porque o comportamento tem oscilações. E em algum momento você pode estar fragilizado e justificar isso utilizando recurso financeiro. E na empresa, eu acho que aí mistura ainda mais. Sim. Por que acontece? Muitos empreendedores começam do zero. Sim. O eu empresário, que gostam de falar por aí, o eu empreendedor. E aí ele entende que, você falou de coração, ele entende que a empresa é ele e que só tem um coração e que bate igual. Esse é o grande falha do empreendedor. São dois seres distintos. Sim, sim. Então, por isso que a gente até chama de pessoa física e pessoa jurídica. São personalidades diferentes. Então, a empresa tem o seu coração, tem sua personalidade, tem sua holística, é dotada de corpo, mente e alma, e é um ser distinto do empreendedor que a fundou. Por mais que se pareçam, pode ter valores intrínsecos, valores semelhantes, essa mistura às vezes acaba atrapalhando demais nas decisões. E é o que você falou, às vezes você chega na empresa em condições severas, de crise severa, e você entende ali, num olhar externo, que ali não faz mais sentido continuar daquela maneira, e ele não tem, porque ele tem um vínculo afetivo com a empresa, né? Sim, e existe também a parte do, como você disse, do ego, né? Porque a imagem, né? Eu sou fracassado, eu sou incapaz, eu não fui capaz de gerir o meu negócio, eu fali, né? Eu quebrei, agora eu tô cheio de dívida, o que as pessoas vão dizer? Então, essa parte emocional, ela carrega muito o empreendedor. Né, que é diferente, por exemplo, quando você já está num nível de empresário mesmo, que você já tem ali o seu negócio, né? A gente fala que na pirâmide você não está mais no tático nem no operacional, você está na parte de estratégia, aí você simplesmente vai olhar números. Olha, tá dando retorno, não tá legal, vamos aí montar um plano para a gente já ir finalizando isso, porque isso aqui vai me dar muito prejuízo. E é importante que o empreendedor tenha essa consciência de ter esse olhar lá no começo também. Porque não adianta depois que a coisa já está aí, né? Como diz assim, virou uma avalanche, ele querer ter esse olhar, porque daí não tem mais como correr atrás do prejuízo dele, né? Eu falo muito de profissionalismo da gestão. Você precisa pensar na empresa como um ativo e precisa entender que é separado do empresário. Então, ele precisa profissionalizar a gestão, mesmo que seja lá no começo. Mesmo Sim. que seja eu. Sim, sim. Então, assim, para não ter nenhum problema, uma influenciar a outra na questão financeira, precisa ter um profissionalismo mesmo que seja ali no começo, né? Então, e isso vai se formatando, maturidade, né? A maturidade vai crescendo da empresa, eu vou crescendo e vou ajustando, vou crescendo e vou ajustando. E isso precisa estar na pauta desse empreendedor, porque senão, realmente, na hora que chegar lá num momento decisivo como esse de preciso encerrar as atividades, eu não tenho um vínculo afetivo com a empresa. Eu consigo me desprender daquilo, porque da mesma maneira, como eu falei, se eu olho o investimento no banco, ele não está me dando retorno, e eu vou lá e tomo a decisão de sair, a empresa é a mesma coisa. Não está me dando o retorno esperado, não é isso que eu quero, eu tenho que ter a maturidade de entender que assim encerrou um ciclo ali. Sim. Ou por minha incapacidade, eu falhei, não tinha informação, não soube pedir ajuda, ou por uma questão de cenário externo, que pode acontecer, não tem o que você fazer, por exemplo, uma locadora que acabou. Sim. Então, o cenário, a evolução, trouxe ao fim de um negócio. E a empresa é a mesma coisa. Às vezes você está num cenário ali numa cidade,
uma influência que acabou aquele negócio. Mas dependeu de mim? Dependeu. E aí a questão de maturidade pessoal, né? Evolução, desenvolvimento pessoal. Se eu vi que não faz mais sentido, eu errei, ok, vou partir para outra. Sim. E é melhor você sair o quanto antes e realizar o mínimo possível de perda, ou até não realizar. Por exemplo, minha empresa está dando 1% ao mês de retorno líquido, por exemplo. Ou você procura ajuda e vai encontrar alguns artifícios para melhorar isso, ou você tem que tomar uma severa decisão de falar assim, eu preciso vender isso aqui com lucratividade, vai me gerar um retorno sobre esse patrimônio, e eu vou investir em outra coisa que possa me gerar uma rentabilidade melhor, mas só isso que eu sei fazer. É uma decisão dura mesmo. Às Sim. vezes ficou ali 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Mas é uma decisão madura de alguém que entende que se eu não tomar uma decisão agora, lá na frente isso vai custar caro. Então a decisão do investimento precisa estar pautada nessa relação de entender dos números, Sim. entender o que está acontecendo, o cenário externo, então tanto na empresa quanto na pessoa física. Então eu vou investir um dinheiro, eu preciso entender minimamente o que está acontecendo, tanto no cenário externo quanto com os meus recursos internos. E na empresa a mesma coisa, eu olho o cenário externo e administro as questões internas. Tem coisas que eu não tenho poder de influência e tem coisas que eu consigo ter poder de influência. Então acho que essa dicotomia, vamos dizer assim, é o grande ponto que precisa convergir para entender que investimento é algo que você falou, são números Sim. e o meu comportamento, a minha psique ali do momento, né, não pode influenciar nessas decisões. E a gente precisa, assim, sempre, né? Eu sempre trago aí, né, para as minhas consultorias, essa visão de que ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio. Ele tem que olhar de maneira macro, porque é o que você falou, o mercado influencia. Às vezes o produto que você está comercializando, ele já está ficando, né, aquém do que o mercado busca, e hoje a tecnologia ela avança muito rápido, né? O público, né, ali, a persona que é os nossos clientes, eles mudam de opinião muito rápido, e aí o empreendedor ele tem que ter esse olhar bem crítico para tudo isso. E aí a gente sempre fala, né, na hora que você vai classificar o empreendedor ligado, comparando a um perfil de investidor, ele não é um investidor conservador, né, André? Não é. E eles pensam que são, né? Isso aí até é engraçado, porque às vezes você vai falar com alguém que vai começar a investir, por exemplo, eu faço essa anamnese do cliente, e ele fala, eu sou conservador. E aí você vai ver, ele está, às vezes, alavancado na empresa, enfim. E aí, sim, ele tem um perfil conservador porque ele não tem conhecimento, tem medo para estar investindo. Sem problema, a gente vai alocar ele dessa maneira. E tem o contrário também. Tem um cliente que é super conservador, não tem domínio nenhum, na empresa não arrisca, no negócio ou na profissão não arrisca. E no investimento ele vem falar que ele é moderado, ou ele é arrojado. Então, não faz sentido. Então, por isso que a gente tem que ter esse diagnóstico também para entender qual que é o perfil desse investidor, para poder direcionar ele da melhor maneira. Porque o que muitas vezes acontece? Você pegar um cenário de euforia do mercado, onde todo mundo, por exemplo, quer abrir uma paleteria mexicana, Sim. nos investimentos também você tem momento. Tem uma euforia do mercado, a bolsa está subindo, os mercados estão positivos, as economias mundiais estão em franca aceleração, e aí todo mundo quer entrar na bolsa de valores, comprar ações e fundos imobiliários. Calma lá. Então, são investimentos de alto risco que você vai ter uma volatilidade incrível, que são ativos, assim como uma empresa, que a gente tem que pensar no longo prazo. Sim. Então, eles vão oscilar bastante no curto prazo. Então, a pessoa vem muito empolgada, falando que quer entrar nesse mercado, tem que entrar muito pequeno, começar a entender que tem oscilações, começar a entender que vai ter perdas, mas que você não pode realizar a perda. Você tem que entender, sair, olhar uma visão externa, ver que o momento é de oportunidade e não de crise, e até às vezes até aumentar posições em relação a isso. Mas, volto a dizer, para todos os meus clientes, eu sou bem categórico e exigente quando a gente vai entrar na Bolsa de Valores. Eu falo para eles assim, ou a gente entra aos poucos, você vai compreendendo isso, e com o objetivo, foco central em gerar renda passiva lá na frente,
ou a gente não entra. Porque eu tenho certeza que daqui algumas semanas ou alguns meses vai ficar negativo o seu patrimônio e você vai querer tirar o dinheiro. Então, a visão de quem entra no mercado da Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários é de longo prazo. Eu não estou pensando em especulação, em vender na valorização. Isso pode ser pontual em alguns momentos. Mas o foco central é gerar patrimônio, riqueza, acumulação, para você gerar uma renda passiva lá na frente que substitua, por exemplo, o seu salário, o seu prolabore ali, mensal, que você consiga viver de renda passiva junto com uma aposentadoria do INSS, por exemplo. Então, acho que o perfil investidor é bem complexo, que daí é momento da vida profissional, momento da vida pessoal, momento de dinheiro, né? Quanto que eu estou ali gerando de riqueza naquele momento. E aí, quando eu analiso o perfil da pessoa, o que ele fala não condiz com o que ele é daquele momento. Então, isso tem que tomar muito cuidado, até por isso que o mercado regula muito bem isso, e a cada 2 anos exige que o investidor renove o perfil de investidor dele. Então, Sim. ele precisa responder de novo um questionário, precisa ser avaliado de novo, porque ele pode mudar ali e ter algum problema. Então, isso tem que respeitar demais isso, né? O profissional de investimentos, ele tem que respeitar demais isso, senão ele mesmo cai numa armadilha de posicionar o cliente numa situação mais agressiva de investimentos, e esse cliente certamente, no momento de baixa, vai entrar em crise. Ele vai querer sair correndo e tirar todo o investimento dele para que não posso perder. Ele não tem essa inteligência do conhecimento de como realmente funciona o investimento. Exatamente. Né? Que é o contrário da empresa. Sim. Na hora, a empresa, quando está em crise ali, o proprietário quer salvar, quer recuperar, aí pega endividamento. Sim. Cada vez ele investe mais recurso, tempo e dinheiro para que sobreviva aquela empresa. E sem fazer uma avaliação se realmente é isso que ele precisa buscar. Exatamente. Né? Porque assim, é o que eu sempre... Toda vez que uma empresa chega para mim e fala assim, olha, eu estou endividada, aonde você indica para que eu possa pegar dinheiro para colocar na empresa? Eu falo, em nenhum lugar. Primeiro vamos avaliar o seu negócio. Você tem que gerar receita, não gerar dívidas, né? Você precisa olhar para o seu negócio, ver aonde você pode gerar mais receitas para que você possa continuar. Ou então realmente parar. E no investimento é diferente, né? Sim, a reação do investidor é totalmente diferente. Ele quer sair do investimento a qualquer momento, não entende que está negativo, porque às vezes se você alinhou muito bem com ele, vai ficar negativo. E aí você vai ajustando com ele, vai deixando ele confortável, vai trazendo informações, e ele permanece ali nesse momento negativo para depois ter a retomada lá na frente. Então, mas só aí lembrei de um ponto que a gente já falou aqui hoje, que é a questão de você estar informado também. Sim. Da mesma maneira que na empresa você contrata alguém para fazer a gestão financeira da sua empresa, você precisa ter um certo conhecimento para acompanhar, monitorar, enfim, saber o que está acontecendo e até cobrar os indicadores e os números que precisam ser entregues. O investimento também. Porque pode acontecer de você pegar um profissional que não é tão habilitado assim, te colocar no risco e te permanecer no risco, você perdendo dinheiro e ele tentando te convencer que você tem que ficar. Por isso você tem que saber o mínimo necessário para falar, opa, peraí, vamos conversar? Eu acho que não faz sentido, não está dando certo. Pelo que eu estou entendendo a leitura minha, por mais que, da outro lado, tenha um especialista, tem alguém que formou na área, é um profissional também. E ele pode estar errando, pode estar sendo falho. Então, se na outra ponta eu tenho um cliente que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, tem uma certa informação envolvida, a cobrança e a exigência é maior, você vai conseguir direcionar também melhor ali junto com o gerente ou o assessor de investimentos. Você tocou num ponto que é bastante importante, né? E a gente falar sobre isso aqui. A questão de ter... Hoje, todo mundo fala que sabe fazer investimento, todo mundo fala que conhece, é expert nisso. E isso traz... O brasileiro ele já tem a zona de conforto, que ele tem aquela ideia, né? Se eu tenho dinheiro, eu pago, eu não preciso saber. Isso já é um complicante muito grande, né?
E aí a gente tem hoje aí um cenário no Brasil de muita gente falando que ensina fórmulas mirabolantes de maneiras de fazer investimento e de ganhar dinheiro. Você é um profissional da área, especialista, economista. O que você traz sobre isso? Acho que o brasileiro gosta de transferir responsabilidades. Sim, Então, quando você tem um especialista na área, você quer transferir para ele toda a responsabilidade daquilo ali. E quem é o dono do dinheiro é você. Então, eu acho que tomar conhecimento raso que seja, vai te credenciar a questionar. Então, isso é muito importante, é o que eu falo para os clientes. Você vai começar a observar e ver as coisas, quando começar a investir comigo, que você não via. Eu vou te provocar para você ir atrás de saber o que está acontecendo, até para também não deixar na zona de conforto e eu falhar. Então, acho que o cliente se empoderar, ele provoca o outro profissional. E aí, na empresa, eu acho que é isso também. A questão de você ter uma leitura muito direta do que está acontecendo. Então, acho que saber melhor disso, provocar isso, se alimentar desse conhecimento, te ajuda a tomar melhores decisões. sim, sim. E aí é o que a gente sempre traz, buscar o conhecimento sempre. Você não precisa ir ali a fundo, ter o conhecimento a fundo, mas você precisa ter noção do que você está buscando e o que a outra parte está oferecendo de serviço para você. Perfeito. E isso serve para investimento, isso serve para quando você vai empreender, né? Assim, a gente pega muito empresas onde a pessoa ela tem o conhecimento comercial ou técnico daquele produto ou serviço que ela está oferecendo, mas ela não entende de gestão da empresa dela. E aí ela acha que simplesmente contratar pessoas para fazer e ela nunca buscar conhecimento nisso, a empresa dela vai ter aí uma sobrevida ou vai ter uma vida longa. E a gente sabe que não pode ser assim, né, André? Não dá, né? Porque você se limita muito e fica refém das pessoas. Então, acho que há uma liberta, conhecimento liberta. Então, acho que você buscar isso, entender isso e trazer isso para seus investimentos ou para sua empresa, te proporciona ver tudo de uma forma diferente. Então, acho que o grande ponto dos empreendedores é esse, não querer saber o que está acontecendo na empresa. Mas o que está ruim na minha empresa? Ele quer sempre uma solução mágica. Né? Até você falou do pessoal, questão de os investimentos mirabolantes. É porque justamente ele fisga essas pessoas que não querem saber a verdade, não querem o caminho que tem que ser traçado e querem a maneira mais fácil e mirabolante de ter um retorno. Então, tanto o que as pessoas precisam entender? Que as histórias são contadas das pessoas que ganharam dinheiro. As histórias de quem não ganhou dinheiro não são contadas. Então, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que deram certo. Sim. Mas a gente tem a maioria esmagadora que não deu certo. Sim. Então, não tem um caminho fácil a se trilhar. Não tem um caminho fácil para ficar rico, por exemplo, que é o que talvez pegue mais as pessoas, tanto quando abre um negócio, quanto faz investimentos no mercado financeiro, elas querem ficar rico e, detalhe, instantaneamente. Sim. Não é uma mega sena. Então, as pessoas precisam buscar isso de uma forma mais intensa, ser mais intenso no negócio, ser mais intenso no dia a dia, fazer o que precisa ser feito diariamente. Vai chegar num ponto que você vai ver que valeu a pena, tinha um retorno acima do que eu esperava, tem até mais do que eu gostaria ou do que eu mereceria. E aí sim que você vai ver que isso vai acontecer. E é claro, né, quando você tiver num montante, um recurso financeiro significativo, isso vai atrair recurso, vai atrair dinheiro. Você vai conseguir investir em coisas que você não conseguia anteriormente. Mas o caminho a se trilhar, por isso que eu retomo a questão do objetivo. Eu preciso ter um objetivo muito claro. O objetivo de ficar rico é vago. Sim, sim. E é difícil. Então, você vai ter um conforto. Não estou falando que você não vai ter um conforto, uma situação financeira confortável lá na frente. Mas o caminho é duro. Então, tanto na empresa que é de alto risco, de alto esforço e energia, no investimento você tem que ter esse objetivo para quando chegar lá na frente falar, opa, eu poupei R$350 por mês durante 30 anos e hoje eu tenho 3 milhões. Sim.
Mas isso me gera uma renda de 30 mil reais por mês, tá? Então, passiva, por exemplo, ou que seja 15 mil, que seja 10 mil, ou que seja 2 mil, que seja 5 mil. Então, quando eu chegar na frente e ter essa paciência de que leva tempo para isso ser construído, ok. Então, a gente precisa tirar um pouco da ansiedade, né, que talvez seja o grande mal nosso que a gente tem nessa era, e ver as coisas num prazo mais distante. Né? Você pensar... isso até mistura um pouco com a questão